Mundo dos esportes, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Vamos conversar com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva. Muito bem-vindo, presidente. Obrigado pela presença. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Prazer estar participando aí do programa da Bandeirantes. Satisfação da minha parte. Tudo bem? Amanhã a gente tem um jogo importante aí em São Paulo contra o Corinthians. O time vem de uma sequência boa, de bons resultados e vamos trabalhar aí para buscar, para dar continuidade a esse trabalho. Pois é, presidente, a gente acompanhou de perto aí essa reorganização do futebol do Nordeste, como o próprio Ceará, o próprio Fortaleza, que começaram a ocupar um espaço que haviam deixado, né, no cenário nacional, primeira divisão, com conquistas importantes, jogos importantes, o mesmo pessoal lá de Alagoas, CRB, CSA, a turma, o Norte com o Remo hoje brigando para voltar para a Série A, enfim. Essa redenção do futebol do Nordeste, presidente, você atribui a quê? E esse ato também que teve dessa distância das principais competições nacionais tem relação com o que também? Olha, é um desafio muito grande, né? Por exemplo, o Ceará voltou para a Série A em 2017, ficou de 2018 a 2022. Hoje a gente enfrenta ainda, né, algumas dificuldades financeiras muito por conta desse rebaixamento. Clubes do tamanho, por exemplo, do Ceará, para ter um crescimento financeiro e realmente o crescimento do clube, a gente precisa estar numa Série A. Voltamos ano passado, caímos em 2022, voltamos ano passado para a Série A, então é um trabalho que vem sendo feito dentro da nossa gestão, de trabalhar com responsabilidade, de trabalhar com o intuito de fazer o clube voltar a crescer. Eu sempre falei que esse ano foi um ano mais desafiador, porque é um ano que o Ceará voltou para a Série A e que ainda existiam algumas pendências, né, algumas situações que a gente precisava resolver, mas a gente fica feliz pelo trabalho que vem sendo feito, né, e tudo indica, e espero que a gente consiga, né, nos manter esse ano aí na Série A, para que a gente possa dar uma continuidade e próximo ano o clube crescer mais ainda com as competições e principalmente com a Série A. O senhor tocou num ponto fundamental que hoje não se pode mais ser relegado no futebol, equilíbrio econômico financeiro para poder disputar de igualdade, ou pelo menos muito próximo das equipes que dispõem de mais recursos. O futebol brasileiro está vivendo um caminho, aí, atravessando um caminho perigoso, presidente, que eu vejo. A gente tem um campeonato, por causa de discrepâncias econômicas financeiras, um campeonato como o espanhol, com 2 times, sempre brigando pelo título, um alemão com o Bayern, um campeonato inglês com 2 ou 3 equipes aqui, que não faz parte da história do futebol brasileiro, que sempre foi marcado por um equilíbrio muito maior para as equipes. E a gente está vendo a dificuldade aí para a tentativa de organização dos clubes em uma liga. Por exemplo, o Ceará faz parte da Liga Forte União, né? E a gente está vivendo aí essa dificuldade para a concretização de uma liga única. Tem a Libra do outro lado, a Liga Forte União do outro. A gente vê discrepâncias aí, principalmente do Flamengo, dificultando a criação de uma liga única pelos seus direitos. Não vou entrar nem no mérito se são justos ou não, se são justas ou não as reivindicações. Mas, presidente, a gente não está correndo um risco aí em continuar essa diferença, da gente perder esse bonde aí, o Campeonato Brasileiro passar a ser dominado por 2 ou 3 equipes que estão melhores organizadas financeiramente, porque enquanto isso não houver essa igualdade de distribuição de recursos, ou pelo menos essa equação de uma melhor distribuição de recursos, a gente está perdendo um tempo precioso. Olha, vamos lá, é inegável que hoje o futebol brasileiro passa, apesar de ter um crescimento de receita do futebol, mas houve também um aumento considerável das suas despesas, né? Hoje, os clubes não estão, ou estão, né, percebendo a supervalorização de salários de atletas
Eu sempre falo isso, hoje eu faço parte de um grupo de trabalho do Fair Play financeiro e sempre falei isso, que os próprios clubes estão inflacionando o futebol brasileiro, né? Apesar das suas receitas terem aumentado de uma forma, né, crescente, as receitas do futebol brasileiro, com a organização, mas as despesas com salários aumentaram também de forma considerável. E isso não é desculpa, presidente, interrompê-lo, não é irresponsabilidade dos gestores, no desespero de entregar resultado, rasgarem essas cautelas, como o senhor mesmo diz, principalmente as salariais? Olha, pode ser também, né? E isso está acabando de uma certa forma, vem prejudicando o futebol, né? Os clubes hoje, hoje você pega grandes clubes do futebol brasileiro que hoje, talvez, se não tivessem virado SAF, já teriam falido, né? Tem vários, nós temos vários exemplos disso, né? Que era uma coisa que não existia. Mas o que acontece? Hoje, esses salários superdimensionados, por exemplo, multas de treinadores. Hoje, um treinador vincula uma multa de pelo menos 6 salários. Então, são coisas que até pouco tempo atrás não existiam no futebol. E isso é uma preocupação, a gente se preocupa. O Ceará hoje é um clube que tem um modelo associativo, que internamente a gente não tem planejamento de virar uma SAF, pelo menos nesse curto prazo. A gente ainda não chegou a conversar com nenhum player sobre essa possibilidade. Nós sempre tivemos responsabilidade financeira em todas as nossas decisões. Eu por ser economista de formação e fui diretor financeiro do Ceará durante 8 anos, eu sempre me preocupei com as finanças, sempre me preocupei com a questão orçamentária, né, de estar obedecendo esses números. Às vezes eu vejo que muitos clubes querem dar um passo a mais, né, de conquistar títulos, objetivos e ter que endividar os seus clubes. Isso chega uma hora que essa conta chega, esse preço é caro e a gente precisa saber, né, ter essa responsabilidade e ter um entendimento de que isso uma hora a corda vai romper e vai quebrar. Né? Eu me preocupo muito com o futebol. Por exemplo, vamos lá, você falou da Liga, né? A Liga foi um evento importante para o futebol brasileiro, primeiro por ter essa formação da Liga, mas houve também uma injeção de recurso para os clubes há 2 anos atrás, né? A maioria dos clubes venderam um percentual, né, dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro durante 50 anos. Então, isso é uma insanidade, né, presidente? Daqui 5 décadas você não sabe o que vai acontecer. Mas é o que eu te falo, é a questão da necessidade, né? Aí de 2023 para cá, houve também uma supervalorização dos patrocínios das bets. As bets entraram no futebol injetando recurso. E vamos lá, o que vai ter próximo ano? O que é que vai ter em 26? O que vai ter em 2027? De novo, eu falo de receitas novas. A gente não tem perspectiva do que isso vai acontecer. Então a gente vê grandes clubes do futebol brasileiro que estão passando por muitas dificuldades. Eu não vou citar nomes, né, por questões de respeito, até porque tem uma relação com todos os clubes e cada um sabe onde a sua dor aperta, mas a gente sabe que tem grandes clubes do futebol brasileiro que hoje estão no modelo associativo, que se não virarem SAF num curto espaço de tempo, vão sucumbir, vão entrar em dificuldades, vão entrar em grandes problemas, principalmente financeiro. Então isso nos preocupa. Eu sempre tive em mente, sempre trabalho a questão do planejamento financeiro. Mas, às vezes, o futebol te leva para um outro caminho que você não pode mensurar. Né? Você não pode mensurar.
Por exemplo, ano passado, o Ceará, eu fiz um all-in. Eu tinha que subir o Ceará. Então, eu O fiz senhor gastou o que não tinha? eu gastei o que não tinha. Eu fiz projeções financeiras para poder voltar para a Série A. Graças a Deus eu consegui, mesmo com muita dificuldade. Cheguei no último jogo dependendo de si. Infelizmente não ganhei o jogo, mas numa combinação de resultados eu consegui voltar para a Série A. Então a gente precisa ter muita consciência disso, né? Eu estou no clube há 13 anos, né, entre diretor e presidente, e sempre tomei de conta que a questão de o clube precisa estar numa Série A para ele poder ter projeções, e a gente precisa ter os pés no chão para poder administrar isso, né? Não adianta, eu voltei, por exemplo, para a Série A esse ano, e não adianta eu querer ter um objetivo de Sul-Americana. Calma, eu sempre falo para o meu grupo, eu fiz um time com poucos, hoje a minha folha de pagamento é 6 milhões de reais. A do Flamengo é 10 vezes mais que a sua, fica difícil competir. E eu estou mais longe, às vezes a minha logística ela é mais difícil. Às vezes eu tenho que ter muita dificuldade para fretar um voo, para encaixar, e também preciso pensar no meu grupo, nos atletas, para ter um descanso. Então, eu estou na ponta do país, onde para mim tudo é mais difícil. Então, a gente precisa saber o nosso tamanho e saber o passo que eu vou dar, né? Então, assim, eu fico feliz, o campeonato está chegando ao fim. Em momento algum, o Ceará passou dificuldade no seu objetivo, em alcançar o seu objetivo. Falta pouco, eu espero que a gente consiga isso o quanto antes, para a gente poder aí sim pensar algo maior. É óbvio que eu quero que o Ceará se classifique para uma pré-Libertadores, para uma Sul-Americana, mas eu tenho que pensar que o meu primeiro objetivo é de permanecer na Série A. E aí, próximo ano, eu vou ter uma outra sustentação que eu possa dar um passo maior. Eu sempre gosto de usar uma palavra, não só nos meus negócios, mas para o Ceará também, que é a sustentabilidade. A gente precisa ter uma sustentação para poder conseguir coisas maiores. Não adianta eu pensar em algo maior se eu não tiver sustentação. E olha, presidente, o senhor teve um depoimento, há instantes atrás, um depoimento muito transparente, muito claro e verdadeiro. Eu gastei mais do que eu podia. Eu arrisquei e no fim acabou dando certo, que no fim deu sorte, né? Pelo que o senhor mesmo falou na última rodada. Isso. Então, aí o senhor falou um ponto que é fundamental e eu queria saber se existe possibilidade de reverter essa história. O tamanho dos salários. Dá para estancar? Dá para reverter? Ou é uma bola de neve que está descendo o morro? Olha, quem dita o preço é o mercado. Somos nós, os clubes. Se os clubes não se unirem e não tiverem esse pensamento... Então, desculpa, presidente, não vai acontecer. Não vai acontecer, é humanamente impossível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que me veio à cabeça. Por exemplo, se eu quiser um lateral esquerdo e eu oferecer 100 e o Sport oferecer 150, o jogador vai para o Sport. Ele não vai vir para o Ceará, né? Então, é difícil. Então, quem dita o preço é o mercado. Quem dita a regra do jogo então tem que ter responsabilidade quando você faz uma aposta maior do que essa, com uma oferta, e você a cobre e atrai o atleta, mas precisa ter uma responsabilidade coletiva, que é o que a gente não vê. Lógico que a gente precisa ter. Eu até dei uma entrevista... Solução é teto, presidente? Oi? Solução é teto salarial? Eu acho que a gente precisa... Mas assim, eu acho que a gente precisa não direcionar valores e uma valorização muito alta. Eu acho que a gente precisa ter um meio termo disso, né? Por exemplo, ano passado eu subi um time com uma folha de 3 milhões, né?
esse ano, sabendo que o Campeonato Brasileiro é um campeonato mais difícil, que é o principal campeonato do futebol brasileiro e é o principal objetivo nosso. Hoje eu sou muito categórico em falar que o Ceará ele precisa estar na Série A. Mesmo com toda dificuldade, eu abro mão de todos os outros campeonatos para estar na Série A. Por quê? Porque lá é o campeonato que eu vou conseguir crescer o clube em ativos, em estrutura. Nós estamos numa cidade maravilhosa de se morar, que é Fortaleza, né? Pé na areia, cidade que é sol 24 horas, é uma cidade que tem uma torcida que motiva. Então, assim, eu tenho vários requisitos para isso, mas no futebol eu preciso ter outros, eu preciso ter organização financeira para poder pagar em dia, então ter uma organização de ter um endividamento saudável, de poder comprar ativos, de poder investir na minha base, de trazer jogadores para a minha base, da minha base para o profissional. Então a gente tem que pensar tudo isso, e isso só é possível o clube estando numa Série A. Não adianta eu pensar diferente disso, porque eu não vou conseguir, né? Então a gente trabalha muito forte para isso. Hoje falta pouco, o Ceará tem 39 pontos, ainda faltam 6 rodadas para acabar o campeonato. Eu preciso teoricamente, ali de 5 pontos, que a gente vai buscar isso, né, para o nosso primeiro objetivo, que é permanecer na Série A. Presidente, o senhor faz parte dessa comissão da CBF, presidida pelo Ricardo Pou, Gluck Pou. Ele já, no início da implantação dessa comissão de Fair Play, ele esteve aqui com a gente. Há poucos dias atrás ele trouxe alguns aspectos da evolução e, pelo cronograma que ele nos passou, em breve a gente vai ter aí a divulgação, né? Já deve estar até em apreciação aí pela direção da CBF sobre essas possíveis regras ou possível controle do fair play financeiro. Chegaram a algum consenso, algo que de repente possa ser colocado em prática? Porque o meu temor é que nós entrevistamos há instantes atrás aqui o Alex Bourgeois, que o senhor deve conhecer, que é o presidente da SAF da Portuguesa, um economista, disse que, e é claro, né, ele se junta a outras vozes, que nós não temos mais tempo. Mas o meu medo do fair play financeiro é a gente tomar aquela atitude que o brasileiro sempre toma. Vamos dar um prazo de tantos anos para isso, um prazo de tantos anos para aquilo, a gente muda tudo para não mudar nada. O que o senhor pode adiantar para a gente? Olha, vamos lá. Eu escuto essa palavra fair play financeiro desde 2018. Né? Eu fiz parte, de um grupo que foram criados pelos diretores financeiros dos clubes que estavam na Série A. Nós criamos até uma associação que era a BEF, e lá a gente discutia muito isso, a questão do fair play financeiro. Fiquei muito feliz com esse avanço, né, de tirar do papel em uma formação de um grupo de trabalho feito pela CBF. Eu faço parte desse grupo de trabalho. Nós tivemos já 2 reuniões, todos os presidentes que estão fazendo parte desse grupo, com o intuito de poder, né, melhorar a questão financeira, organizacional do futebol brasileiro. Vai ter realmente agora em novembro, esse mês, um fechamento disso, para a gente entrar num consenso e colocar realmente as regras do fair play, que realmente elas vão ser muito importantes para o andamento do futebol brasileiro. A gente não pode mais aceitar clubes que tiram jogadores de clubes e não pagam. Isso é um verdadeiro absurdo. Além de nós perdermos o atleta que se destaca pela parte desportiva, o clube ele conta no seu orçamento com aquele valor que vai entrar referente no teu fluxo de caixa. E quando isso não acontece, você se arrebenta, você perde o jogador que deixa de estar te ajudando internamente e acaba não recebendo o valor. Então, assim, essas coisas têm que mudar no futebol. E os clubes também precisam
ter responsabilidade. Não adianta eu contratar jogador se eu não vou pagar. Eu sempre falei aqui internamente dentro do Ceará que eu gostaria muito de fazer muitas coisas, mas infelizmente o meu orçamento não me cabe a isso. Então eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter responsabilidade. Eu sempre fui muito transparente com as pessoas que trabalham comigo no dia a dia, com atletas, com treinador, e sempre falei, e deixo isso claro até publicamente. A gente passa por questões ainda que eu estou resolvendo pendências ainda do passado, e que a nossa prática sempre foi pagar, e essa vai ser e vai continuar. Mas a gente precisa ter responsabilidade, né, em tudo que é feito. Não adianta eu querer trazer um jogador que eu não consigo pagar. Hoje eu tenho um teto. Hoje eu tenho um teto interno dentro do meu orçamento que eu obedeço. Eu não fujo fora disso. Por mais que o clube possa estar numa dificuldade desportiva de momento, mas eu tenho que ter prudência em relação, porque uma hora essa conta chega e eu, como presidente, vou ser responsável por essa conta chegar. Interessante, a gente valoriza esse esforço, né, essa transparência que o senhor coloca, e a gente pode dar como referência aí desse equilíbrio econômico desportivo o Mirassol, uma equipe que gastou 6 milhões para reforçar um elenco que já tinha, tem uma folha salarial como a sua praticamente, gerando em torno de 6 milhões de reais, está no 4º lugar do Campeonato Brasileiro há um bom tempo e está batendo na trave aí por uma vaga de Libertadores. Como é que o senhor se sente, sendo um cara que tenta cumprir tudo isso que o senhor trouxe pra gente, o próprio Mirassol, e ao mesmo tempo o senhor vê outras equipes que não estão nem aí para isso e gozam dos mesmos privilégios e das mesmas condições esportivas? Eu espero que realmente isso mude, né? Por exemplo, eu sou muito amigo, muito próximo ao Juninho do Mirassol, junto com o senhor Hermenegildo, que é o presidente, né? Com o Hermenegildo, exatamente. Eles estão no dia a dia, estão fazendo um trabalho belíssimo, parabenizo a isso, né? Estão fazendo um campeonato que ninguém esperava, mas isso muito de responsabilidade, são muito sérios. Então é isso, eu acho que a gente precisa levar isso em consideração. E como eu falei para vocês inicialmente, tem times que realmente não têm essa responsabilidade, não têm esse comprometimento. Por isso que o fair play vai ser muito importante. A resistência por fair play, presidente, desculpe, duras, né? Desculpe interrompê-lo, me perdoa. A resistência de algum clube à implantação do fair play? Não, a princípio não. Tem vários clubes, né? Não são todos os clubes do futebol brasileiro que estão participando, né, do grupo de trabalho, mas tem muitos clubes que têm relevância no futebol brasileiro e não tem ninguém resistente a essas mudanças. A gente sabe que isso vai ser positivo, né, para todos os clubes e para uma nova gestão. Ok. Presidente, eu queria agradecer demais o seu tempo, sua visão, parabenizar por essa consciência de reorganização do futebol brasileiro, que é algo claro que a gente precisa dessa consciência diretiva, porque não é fácil você, de repente, não atender a demanda do torcedor, né? Gera até uma frustração se acontece um insucesso desportivo, mas essa responsabilidade é necessária, porque acho que a gente chegou num ponto que já não há mais volta. Ou a gente resolve essa parada, ou a gente vai continuar nesse faz de conta, e o faz de conta em algum momento ele vai deixar de existir, porque a realidade está chamando e mostrando que não dá mais para continuar nesse estado de coisas. Muito obrigado, presidente, o João Paulo Silva. Boa sorte para o Ceará nesse jogo e que seus objetivos eles se materializem aí, presidente. Obrigado, muito bom o nosso bate-papo aqui. E é isso que eu sempre falei, a gente precisa ter responsabilidade e quem está no comando dos clubes, que são as pessoas que são responsáveis por essa mudança. E fico feliz pela CBF estar apoiando, estar capitaneando esse processo, e eu tenho certeza que isso realmente vai sair do papel. Tenho certeza. Um forte abraço e
Bom final de semana a todos aí. Obrigado, presidente. Tenho certeza que no final do mês agora de novembro a gente talvez tenha pelo menos um norte para tentar organizar essa confusão que é o futebol brasileiro no aspecto econômico e financeiro. Um grande abraço, bom final de semana, presidente. Muito obrigado. Também, tchau, tchau.